Olá, pessoal. Bom dia. Hoje, 1º de fevereiro de 2026. Quem fala é Carlos Pinheiro, poeta e escritor, membro da Academia Guaçuana de Letras, ambientalista, ativista étnico-racial. Eu faço um projeto todo final de mês, começo de mês, que é uma resenha mensal em que eu vou narrando aqui o conjunto de atividades que eu faço aqui em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, uma cidade que é de porte médio. E essa cidade é uma cidade que a raiz da minha família está aqui. Está aqui, apesar de eu já ter morado muitos anos fora daqui. Depois da pandemia, eu regressei para nossa Ítaca. E eu vou então começar dizendo que mês de janeiro foi um mês que, na minha opinião, de maneira geral, começou basicamente com o mesmo ritmo de 2025. 2025 foi intenso, bastante questões pessoais. Para quem não me conhece, está chegando agora, vou deixar então bom dia, porque agora ainda é bom dia. Também vou deixar o boa tarde para quem assistir esse vídeo depois. E uma boa noite também. Eu tive perda familiar, meu pai faleceu, era o último dos meus genitores vivo, e perdi também um tio e mais algumas pessoas importantes. E eu tento seguir o caminho que eu tenho que seguir até quando Deus quiser que eu siga aqui nesse planeta. Então, primeiros dias de janeiro, eu estava de recesso pelo menos uns 4 dias, basicamente. Eu fui numa feira noturna que teve logo no dia 2, porque dia 2 foi uma sexta-feira, e a feira noturna daqui de Mogi Guaçu são as sextas-feiras. Para quem não conhece, é uma feira que acontece num pedaço de avenida que fica entre Secretaria de Assistência Social, antigamente era o antigo 26º Batalhão da Polícia Militar, e nesse local agora quem ocupa é a Guarda Civil Municipal. É uma avenida grande, ela foi construída no local onde existia a antiga linha férrea da Mogiana. Então ela tem uma amplitude, né, boa, ela tem, são 4 faixas de rolamento, e tem também umas ilhas que são grandes. Então, durante esse período, a prefeitura fecha 2 faixas que ficam mais centrais, e então são colocadas barracas ali, são montadas pelos feirantes, e tem também mesa de alimentação. Enquanto tem a festa, é possível você se degustar com alguma bebida, guloseimas, tem fast foods também. Em geral, tem alguma atração musical, algum grupo, algum DJ, alguma dupla. Também tem banheiros, que isso facilita bastante. O banheiro de alvenaria foi construído ano passado, então são tudo coisas boas, em bom estado de conservação. Então quem for lá
nessa feira noturna, com certeza vai se sentir bem como eu costumo ficar. O primeiro trabalho que eu fiz foi um trabalho recente que eu também vou até dizer aqui pro pessoal que eu virei guia turístico. Acredito que, pelo que eu conheço da minha cidade, da história da cidade, das coisas que eu já frequentei e frequento, eu posso pelo menos dar uma orientação básica para quem está turistando em Mogi Guaçu pela primeira vez. Dessa forma, se você de repente quer passar lua de mel aqui, quer visitar um pouco Mogi Guaçu, nunca conheceu e de repente precisa conhecer Mogi Guaçu, e se isso for possível, contratar aí serviços de algum guia turístico, pode ser um dia ou dois, como aconteceu desta vez. Foram 2 dias, eu acompanhei um casal paulistano. A moça, né, a mulher, ela é uma descendente de uma pessoa muito importante, que foi muito importante aqui em Mogi Guaçu, e ela só ouviu falar, não conhecia a cidade, e ela me conheceu através aqui das redes sociais. E com isso eu pude ver tudo que é necessário, coisas que eu não tinha visto, coisas que talvez eu vou ter que me aprimorar para oferecer esse serviço cada vez melhor para quem quiser. Então, quem quiser e precisa de um guia turístico e de repente possa ser um final de semana que eu encaixo, é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que a gente pode conversar sobre valores e também como eu vejo que é importante a pessoa estar preparada, que não adianta nada também você vir aqui em determinado momento e aí tem questões que eu preciso orientar você sobre como funciona a cidade, em algumas questões. E isso facilita muito, 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 porque aí a pessoa não vai se sentir enganada, fui prejudicado porque você também não me orientou sobre isso, não é verdade, gente? Esse trabalho aconteceu no final de semana do dia 10/11, como eu disse para vocês, e depois eu vou dar um salto que foi dia 17 de janeiro de 2026, nessa noite, que é uma noite de sábado, a partir das 20 horas, foi realizado a live retrospectiva sentimental de 2025 e novos rumos. Essa live não foi pensada por mim, mas pela minha amiga e poetisa e escritora Patrícia de Campos Occhiuti. E essa live, na verdade, ela já estava pensando para ser feita em final de dezembro, mas aconteceram tantas coisas e não dava muito certo nossas agendas. E chegamos, acho que, marcar pelo menos dois dias, né? E agendado tudo, mas acabamos tendo que chutar para janeiro e foi muito bom. Nós também tivemos uma convidada, que foi a Regina Alvarenga, que também é uma poetisa e artista de Mojimirim. Quem quiser assistir pode entrar então na biblioteca de vídeos do meu canal do YouTube, e depois, se você gostar também, se inscreva no canal, compartilha, comente, pesquise, porque eu tenho aí mais de 5 anos de lives e outros conteúdos que, à medida do processo da minha vida, da minha perspectiva emocional, poética, literária, eu vou transformando
em algum conteúdo e compartilho, inclusive aqui no YouTube. Então foi excelente essa live, foi bem assistida. Isso é muito importante, foi uma live também que foi bastante assistida. E é muito bom porque eu conheci mais o trabalho da Regina, né? A Regina, ela mora em Mojimirim, que é uma cidade conurbada, a minha. Mas eu só conheci a Regina muito rapidamente. Pouco sabia do material que ela tinha publicado, dos gostos literários que ela tem. E foi nessa live que eu melhorei um pouco mais a minha relação interpessoal, tanto com a Patrícia e também com a Regina. No dia seguinte, eu levantei bem cedo, você não imagina, você termina a live, tudo, arruma as coisas, você precisa se preparar para dormir. Quando vê, eu já estava 5 horas acordado em pleno domingão. Mas foi por um motivo muito bom, que foi acompanhar aí a entrega da bandeira, a festa da chegada da bandeira da Folia de Reis na sede da Congada de Mogi Guaçu e Folia de Reis. Eu sempre tenho falado desse trabalho, é um trabalho realizado pelo seu Jair, que há muito tempo, acho que quando ele era criança, ele veio para Mogi Guaçu, e a família dele já tinha esse trabalho de congada, e depois tinha uma folia de reis, e ele adotou essa folia de reis, então por isso que é congada e folia de reis. E eu segui o trajeto desde o momento que nós chegamos na casa onde estava essa bandeira até a chegada lá na sede. E lá na sede depois nós almoçamos, tivemos um almoço, tivemos sobremesa, suco, teve também um pouco de cantoria e também teve uma visita de Minas Gerais, de Andradas. É um grupo de folia de reis do bairro rural chamado Campestrinho. Eu nunca tinha ouvido falar desse bairro rural de Andradas. Na verdade, parece que é um distrito, porque depois eu procurei informações no Google e lá eu vi que Andradas tem 2 distritos e um deles é o de Campestrinho, e esse grupo é famoso, é um grupo importante deste local. E foi muito bom, esse pessoal ajudou a dar mais colorido e também trouxeram equipamentos musicais. Então você imagine aquela procissão. E também teve momentos que a gente teve que esconder nas casas, nos estacionamentos, porque começou a chover bem lá. Choveu bem, não foi chover pouco, né? Depois, gente, o próximo evento aconteceu na semana e foi um evento que não foi provocado por mim. Eu, às vezes, sou convocado para dar alguma orientação, alguma sugestão para algum outro artista, e um dos artistas daqui de Mogi Guaçu me chamou para encontrar um material para que ele pudesse desenvolver um projeto artístico. E nisso eu pensei em conversar primeiramente com o professor Geraldo Gonçalves, que é uma sumidade, um griot aqui de Mogi Guaçu. Ele é uma pessoa negra, ele não nasceu aqui, ele veio de Pirassununga, muito jovem. Aqui ele criou sua família, exerceu o magistério
exerceu também a questão religiosa, porque ele é diácono há muitos anos aqui, e ele também chegou a ser vice-prefeito e vereador de Mogi Guaçu. Uma pessoa que tem aí uma biografia muito, mas muito importante para a história do povo negro, tanto aqui guaçuano quanto brasileiro. E nisso eu não encontrava mais o contato dele, o contato que eu tinha ligado várias vezes e sem sucesso. Eu vi que era necessário então eu fazer algo mais rápido, mais assertivo, que era chegar e bater na porta da casa dele, se ele estivesse lá, poder conversar alguns minutos. E foi que eu fiz, e conversei um pouco no horário do meu almoço com o professor Geraldo Gonçalves, consegui as informações que eram necessárias, não só para mim, porque ele me falou já que vai ter um projeto muito importante, ele está contando com a minha presença nesse projeto, e esse projeto não é para agora, mas para frente. E vai ser um projeto muito interessante, pelo que eu escutei dele. Então, nos próximos meses aí, eu espero estar reunindo-me com ele e vou ver se eu consigo fazer alguma coisa que ajude a melhorar esse projeto. Eu gosto muito de fazer essa parte de orientação. Então, além de guia turístico que eu comecei, eu também gosto, se possível, se for pertinente a mim, se for alguma coisa que me encanta, eu também gosto de apoiar na orientação de projetos e de trabalhos de outras pessoas. Depois eu vou ter que saltar para o dia 27, que é um sábado, e nessa tarde do dia 27 eu participei de mais uma reunião da Academia Guaçuana de Letras. Foi uma reunião importante porque foi também feita a transferência de titularidade das diretorias. Saiu uma diretoria e a que foi votada, ela recebeu todo o que tinha que receber de material, de informações, e com isso nós temos o Paulo Scuolo, que ele é conhecido também artisticamente como Paul Lau, como novo presidente. E de ali voltei para casa, né, gente? Cansado, mas valeu bastante essa reunião e vamos que vamos. Academia Guaçuana de Letras já passou dos 25 anos e vamos continuar ajudando bastante a divulgação da cultura literária de Mogi Guaçu e da arte e cultura também. Bem, eu pulei para o dia 27, mas na verdade eu deixei de falar do dia 24. Olha só, né? Dia 24, o que aconteceu? Eu fui assistir o filme O Agente Secreto. O Agente Secreto, durante esse mês, ganhou 4 indicações para o Oscar. E também vamos ter um filme chamado Alguma Coisa do Trem aí, que tem a fotografia feita por um brasileiro. Então teremos, hipoteticamente, 5 oportunidades de termos Oscars. Vamos rezar para que ganhemos todos, porque ganhar Oscar não é fácil. E o cinema brasileiro, pelo tudo que ele já representou, ele ressurgiu das cinzas. Quem conhece história aí
sabe muito bem o que passamos com relação às artes nos últimos anos. A despeito da gente ter entrado num processo democrático aí depois de 1985, aí, em alguns momentos houve um sacrifício desnecessário do cinema em nome de um desenvolvimento que depois nós vimos que não aconteceu, e o cinema teve que saber criar suas próprias pernas, fazer conexões com o mercado estrangeiro. Dessa forma, o filme Eu Ainda Estou Aqui não só teve participação de verbas aqui do Brasil, como também verba de outros países para fazer esse projeto acontecer. Então isso é um ganho assim significativo para o nosso cinema e aumenta gradativamente a opção de trabalho. Então quem está na área artística jovem vai pegar uma trilha bastante cimentada por outras pessoas. Eu faço um pouquinho aqui, outro que fez, mas tem gente que nas últimas décadas aí fez muita, mas muita coisa em prol do nosso cinema. E Agente Secreto é um filme, não é um filme fácil, onde você vai lá e fica imaginando que eu vou ver algo que vai ter começo, meio e fim. Se você for pensando nisso, você pode ter talvez uma frustração, ou talvez você vai sair com aquela ideia de que não entendeu nada. Ou seja, é um filme que eu mesmo quero assistir outras vezes, porque tem muitas camadas. Ele fala de muitas questões que, para quem é jovem, como eu, que quando estava naquele período da ditadura ainda era criança, não tinha toda a compreensão, eu não vai entender de imediato tudo que se passou naquele momento, e como o filme tenta trazer durante o desenrolar da dinâmica do drama o que foi aqueles períodos terríveis, entendeu? Vá assistir, vá bastante com a mente aberta, vai procurar compreender coisas que você desconsidera ou desconhece, nem é por culpa sua, mas também por questões aí de interesses para que certos assuntos não sejam trabalhados, não sejam conhecidos, e com isso você acaba não podendo exercer a cidadania que é sua. Depois você morre, não exerceu sua cidadania, não contribuiu para que esse Brasil fosse melhor, e seus descendentes vão continuar pegando uma bola quadrada. Infelizmente, se nós não tomarmos consciência, e uma das ferramentas de tomada de conhecimento, de consciência, é a arte. Todos os tipos de arte trazem alguma forma de cidadania, de conexão com o mundo real, te coloca na estrada, mas de maneira ativa e não passiva, né? Com tapa na cara, e você só vai seguindo a vida toda para frente sem enxergar o todo. Então, gente, foi muito interessante e recomendo que você vá assistir este filme, O Agente Secreto. Aí vou dar mais um salto
dia 29 de janeiro, o último, teve a reunião do Coletivo de Igualdade Racial de Mogi Guaçu, lá na Câmara Municipal, foi a partir das 20 horas. Agora que já teve a primeira reunião que votou pela aprovação da alteração da emenda da Constituição Municipal, aguardamos a segunda reunião para ver se acontece a votação e aprovação dessa emenda, que vai incluir lá no artigo que trata dos conselhos dos conselhos municipais, porque se você pegar a lei orgânica do seu município, você vai ver tudo que vai acontecer e que não pode acontecer dentro do município, como isso é autorizado, quem autoriza, quem obedece, quem pode contestar. Então tudo isso daí está colocado lá sobre tudo que acontece no seu município. E inclusive quando é necessário criar um conselho municipal, ele tem que estar dentro desse artigo específico. Está dizendo lá, é aprovado a criação e funcionamento de um conselho sobre tais e tais temas. Então, a partir desse momento, com essa aprovação, vai estar dizendo lá que, no inciso lá, vai estar dizendo que está autorizado a criar um conselho que esteja ligado à temática da igualdade racial. Com isso, vai se liberar a possibilidade de tanto a Câmara e a Prefeitura conversarem junto com o coletivo e chegar até a aprovação de um Conselho de Igualdade Racial. E a partir disso daí vai ser a constituição desse conselho, depois eleição. Então vai ter bastante coisa que possivelmente eu vou estar conversando, falando com vocês, mantendo vocês informados também da importância desse conselho para Mogi Guaçu e para a região, porque com certeza, como Mogi Guaçu é uma cidade de porte médio, tem mais de 160 mil habitantes, ela realmente vai servir de exemplo para que outras cidades que ainda não acordaram para a temática, acordem e vão atrás daquilo que diz a Constituição. Dia 31, que foi ontem, e também por causa disso, e eu não pude fazer essa live ontem, porque ia ficar muito tarde. Eu fiz a live sarau temática do autodesenvolvimento. Eu e meu parceiro de live, o Reinaldo Carvalho, conversamos com o escritor Emerson Cota. Ele é um escritor radicado em Mogi Guaçu, e ele contou um pouco como foi a sua trajetória de vir, lá como migrante da Bahia para Mogi Guaçu. E hoje ele é um escritor, e o primeiro livro dele é ligado na temática da autoajuda ou autodesenvolvimento. Essa live está aqui na biblioteca de lives do meu canal do YouTube e também está no Instagram. Quem quiser seguir a minha live no Instagram é @escritas e projetos de Carlos Pinheiro, tudo junto. Lá você pode clicar, pode compartilhar, pode deixar seus comentários e também pesquisar, porque tem muito material lá também. Nem sempre que está lá está aqui no YouTube e vice-versa. Eu tento criar alguns projetos que acabam ficando mais lá ou mais aqui, ou então eu faço intercâmbio
Hoje, graças a Deus, né, as plataformas elas estão disputando entre si e com isso algumas coisas que eram pagas hoje já está mais ou menos gratuitas. Então o consumidor ele tem que ter muita coragem e vontade de querer fazer a coisa, porque é disponibilizado, está disponibilizado e talvez serão cada vez mais disponibilizados de graça alguns serviços para nós trabalharmos. Outras atividades que eu costumo fazer é ir, né, nos karaokês, e esse mês eu participei de alguns muito bons. Não teve a Feirarte e eu também não procurei saber do Festival Noturno lá de Martim Prado. Então, sinceramente, se teve, passou em branco e eu também não vi no feed das minhas redes sociais algum comunicado dizendo que tal dia, tal horário seria feito mais uma edição ou a primeira edição de 2026. Mesmo sabendo que eu vou fazer a live Sarau de fevereiro, eu vou adiantar um assunto que não é um assunto muito legal. É uma notícia triste que eu tive hoje. Eu conheci o Henrique Perina pela internet, porque como eu morava em São Paulo, eu estava bem desligado das coisas aqui. E eu voltei para Mogi Guaçu bem um pouquinho antes da pandemia. E fui procurar conhecer as pessoas e tive contato, primeira vez, virtualmente, com o Henrique Perina, que é um músico, um artista de Mogi Guaçu. E depois eu participei de vez em quando num projeto dele chamado Grupo da Estação. Esse projeto acontece mensalmente em Mogi Guaçu, mais especificamente nos arredores de onde é o prédio da antiga estação central da cidade. Lá, domingo de manhã, é feito toda a estrutura de som, montagem de barraca, de guloseima, de bebida, e o pessoal do samba que ele montou faz a apresentação de umas 3, 4 horas de samba. E hoje eu fiquei sabendo de manhã que ele faleceu e falei, nossa, que tristeza, né? E ontem à noite eu fiz uma publicação falando sobre a questão do Corinthians hoje ter a possibilidade de ganhar 2 títulos mundiais, um do Supercopa e o outro Mundial Feminino lá em Londres. E o jogo vai ser praticamente simultâneo, né? Porque o feminino começa às 15 horas e o masculino vai começar às 16. Eu falei assim, meu senhor! E aí, de repente, de manhã, já recebo essa notícia triste. Então, eu agradeço, né, ao Henrique Perina o pouco que compartilhamos junto nessa caminhada. Ele segue num outro caminho, eu sigo aqui ainda e sigo fazendo o que tem que ser feito. Gente, foi um janeiro que, apesar de ter sido um período que costuma ser um pouco mais lento, as pessoas costumam estar de férias, algumas atividades não estão ativas, elas dão uma pausa e começa ou em fevereiro ou depois do carnaval, mas eu participei de muita coisa. Agradeço você, se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, coloque aí, né, um like aí, se torne inscrito, compartilhe, pesquise também, porque vai ter muita coisa que talvez você também vá gostar. Se esse vídeo te fez bem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo de resenha, gente.
Um abraço, porque qualquer momento eu posso colocar outro vídeo aqui nas minhas redes sociais. Um ótimo restante de domingo e que vem aí um fevereiro bastante cheio de alegria, saúde e prosperidade. Porque nem tudo começa só depois do carnaval. Tem coisas que se a gente não fizer agora, não vai ter fôlego e tempo, pode se atropelar ou ser atropelado pelo fato de ter moscado aí, né? Tchau.